Bom, e mesmo com o aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional, a Petrobras quer impedir a alta dos combustíveis aqui no Brasil. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Rodrigo Viga. Oi, Viga, boa noite para você. Qual é a estratégia da empresa? Boa noite para você, Kalina. Boa noite para o Daniel, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. A estratégia é a de sempre, né? Aguardar, esperar para não repassar ao mercado interno a volatilidade no mercado internacional. Desde que a OPEP anunciou essa semana lá na Áustria, queria cortar a partir de novembro em 2 milhões de barris de petróleo a oferta de óleo ao dia, houve um salto, um aumento nos preços do Brent no cenário internacional. O barril do tipo Brent subiu quase 1,5% ontem e hoje fechou com uma alta de 1,12%, cotado a $94,42. O barril norte-americano, o barril dos Estados Unidos, também é uma referência secundária para a formação de preços, fechou com alta de 0,79 a $88,45 nesta quinta-feira. Eu conversei com várias fontes ligadas à política de paridade de preços, que me disseram que, embora possa haver uma defasagem, a Abicom é uma empresa, uma associação que trabalha com importadores de derivados de petróleo, e hoje a Abicom fala numa defasagem de 8%, 9% para preços de diesel e também de gasolina. A ordem é aguardar, é esperar, para que não haja uma espécie de arrependimento no futuro, tanto para um ajuste para cima, quanto para um corte, uma redução para baixo. Conversei também com especialistas de mercado, no caso Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que também acha que a Petrobras deve esperar, aguardar mais um pouco a estabilidade desse cenário internacional para o barril do petróleo do tipo Brent, antes de qualquer decisão, para não se precipitar, não se arrepender. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Esse corte de 2 milhões provavelmente vai impulsionar o preço do barril do petróleo para casa acima dos $90, que é o que a gente está vendo nessa semana ainda. Mas sem dúvida o mercado ainda está muito volátil, principalmente em razão do fator guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que continua, e essa recessão da economia global que provoca uma queda de demanda de petróleo mundial. Então acho que a Petrobras ainda vai esperar ver como o mercado vai se comportar para anunciar ou o aumento ou manter o preço dos combustíveis na paridade, que hoje ainda está na paridade. Essa fonte com a qual eu conversei nesta quinta-feira em condição de sigilo disse que, embora alguns agentes de mercado possam estar esperando um ajuste para cima, né, um aumento no preço dos derivados do petróleo aqui no mercado interno, não se deve esperar no curtíssimo prazo qualquer tipo de movimento nessa direção, como eu disse, para não internalizar, não trazer aqui para dentro um cenário que está muito instável, muito volátil no cenário internacional, no ambiente internacional. E aí, eu conversando com essa fonte, perguntei se essa defasagem que eu disse, de 8%, 9% para o diesel e para a gasolina, não seria um indicativo de que poderia haver um reajuste nos preços dos derivados do petróleo aqui no mercado interno. E essa fonte me disse o seguinte, que no passado, muitos agentes de mercado achavam que conseguiam, de certa forma, orientar, manipular preços na base do grito, na base do gogó e na base da pressão. Mas hoje a situação é bem diferente, porque a Petrobras tem uma política de paridade de preços coerente, consistente e que não internaliza cenários de volatilidade. Daniel e Kalina. Viga, uma das trocas no comando da Petrobras deve ser na diretoria de finanças. Já tem alguém de olho nesse cargo? Sim, já foi convidado, segundo as fontes da Jovem Pan, Esteves Colnago. Ele é secretário especial do Tesouro Nacional e Orçamento. É tido como um profissional muito competente, por onde passou, deixou rastros, deixou legados positivos. Ele hoje está nessa função chave no Tesouro Nacional, mas teria sido convidado para ocupar uma diretoria da Petrobras, especialmente ligada à área de finanças. O Colnago, ele exerce essa função hoje, mas já passou por Ministério da Fazenda, quando era Ministério da Fazenda e não da Economia, pelo Ministério do Planejamento, inclusive foi ministro do Planejamento do Michel Temer no ano de 2018 e recentemente ocupava uma função do Ministério da Economia que era um link, uma ponte entre a pasta e o Congresso Nacional. Na Petrobras, sem dúvida alguma, ganharia ou ganhará muito mais do que ganha no Tesouro Nacional, que é uma posição, como eu disse, chave, uma posição estratégica. Agora o mercado está de olho, viu, Kalina? Está atento a essa eventual mudança que poderia ser na diretoria de finanças. Por quê? Porque existe hoje uma espécie de núcleo duro dentro da Petrobras
que é quem define os aumentos ou as reduções nos preços de diesel e também de gasolina. Esse núcleo duro é formado justamente pelo diretor da área financeira, de relações com investidores, pelo diretor de comercialização e também pelo CEO da companhia, Caio Paz de Andrade. Isso faz parte de um processo de reformulação. Até agora, o Caio Paz de Andrade mudou apenas uma diretoria de transformação digital e toda a grande empresa, com um novo presidente, ele assumiu no final do mês de junho, passa por esse processo de mudança, por esse natural processo de transição. Kalina. Tá certo, Viga. Agradeço as informações e daqui a pouquinho a gente volta a te chamar. Cris, bom, as informações de Rodrigo Viga pra gente sobre a Petrobras. A Petrobras segurar de forma artificial este aumento do preço dos combustíveis não pode ser perigoso, Cris? Olha, na verdade já tem gente especulando, especialmente da campanha do ex-presidente Lula, que o presidente Bolsonaro tentaria interferir para tirar algum benefício eleitoral, né, segurando possíveis reajustes dos combustíveis. É preciso lembrar que é mais uma fake news. O presidente da República não interfere nos preços da Petrobras. O que ele pode fazer é mudar. O presidente fez isso várias vezes aí nos últimos meses, descontente com a política de preços que vinha sendo praticada, e isso pode acontecer de novo agora, mas a gente já está vendo movimentações internas da própria Petrobras e analistas de mercado dizendo que, como é que o Viga trouxe aí, que a volatilidade internacional não costuma ser absorvida de imediato pelo mercado interno. Então, a gente tem mais 3 semanas de campanha e não acredito que nesse período vá haver uma absorção do que está acontecendo lá fora para os preços dos combustíveis aqui.